estimados amigos, eu queria chamar a atenção dos madeirenses e porto-santenses para o seguinte: amanhã é o Dia Mundial da Floresta e nós hoje queremos, antecipadamente ao Dia Mundial da Floresta, queremos louvar os homens que mais têm contribuído para a defesa da nossa floresta laurisilva na região autónoma da Madeira. E referimos-nos concretamente aos bombeiros municipais do Funchal e aos bombeiros voluntários. E o nosso partido, como é um partido que luta por aqueles que precisam e por aqueles que trabalham, a nossa luta é para colocar mais um pão na mesa, na mesa de todos aqueles que trabalham e todos aqueles que precisam. E estamos solidários com os bombeiros do Funchal, que estão a ser expoliados daquilo a que têm direito, nomeadamente a sua elevação à categoria de bombeiros sapadores, onde ganhavam mais 300 ou 400 euros por mês. Acontece que alguns têm a formação e não recebem o dinheiro correspondente a isso. E o regime jardinista, o Dr. Alberto João Jardim, recusa dar as remunerações financeiras que os bombeiros têm direito. E os bombeiros municipais do Funchal pediram para desmistificar as mentiras que o Sr. Rocha da Silva tem lançado sobre os bombeiros, nomeadamente as notícias que vieram a público, atribuindo aos bombeiros a negligência pela inclusão do fogo na Ribeira da Lapa no dia 12 de agosto de 2010. Quando defraudou o fogo, os bombeiros municipais do Funchal e os voluntários dirigiram-se para a linha de fogo e, recebendo as ordens do comando, montaram as agulhetas e as mangueiras para combater o fogo. Quando estavam quase a atingir o fogo, a vertente onde estava o fogo, desconheciam que havia uma briga interna entre o Rocha da Silva e o Sr. Comandante Nelson Betancourt, aqui dos bombeiros municipais. E essa briga entre eles dois, que foi uma briga de comadres, levou a que o Sr. Mestre Florestal, que se encontrava na altura junto com os bombeiros, o Mestre da Câmara, desse uma contra-ordem para os bombeiros levantar todo o equipamento quando a serra estava a arder. E os bombeiros, recebendo ordens superiores, levantaram o equipamento e toda a encosta ardeu, com os resultados nefastos que nós conhecemos. E os bombeiros depois foram acusados pelo Sr. Rocha da Silva e pelo governo do PPD, do Alberto João, de serem os responsáveis por não terem combatido eficazmente o fogo. E eles pediram, neste Dia da Floresta, que nós desmistifiquemos essa tentativa do regime jardinista de culpar os bombeiros pela negligência deles, a negligência dos chefes. Foram os chefes da Proteção Civil, nomeadamente o Sr. Rocha da Silva e o Sr. Nelson Betancourt, comandante dos bombeiros, que brigaram na altura e tiveram uma contra-ordem quando os bombeiros tinham o equipamento lançado na serra, na encosta da serra, para combater pela Ribeira da Lapa o Corral de Freiras no fogo. Receberam uma ordem emanada do Sr. Rocha da Silva, através do Mestre Câmara, para levantar o equipamento quando a serra estava a arder, e agora culpar os bombeiros municipais por negligência. Os bombeiros não podem dar a cara, porque depois são perseguidos, levam processos disciplinares, são expulsos do ciganha-pão. Mas pediram que eu sou o deputado do povo, o deputado daqueles que precisa, a voz dos que não têm voz, por isso eu estou aqui para salvaguardar o interesse dos bombeiros municipais, a defender a sua honra, o seu brilho e o seu profissionalismo. Portanto, não houve qualquer negligência da parte dos municipais, dos bombeiros, todos cumpriram o seu dever. Houve, foi sim, uma briga das chefias, um desentendimento entre o Sr. Comandante Nelson Betancourt e o Rocha da Silva, que é um homem mau, um homem ganancioso, que só está na Direção Regional de Florestas, já depois de reformado, a tirar o emprego a outra pessoa, só para se encher, ganhar milhares e milhares de euros, que a sua empresa da Flora Santo, que isso é um malandro. Esse senhor tem que ser desmistificado e os madeirenses têm que saber, porque os bombeiros não podem pagar pelas brigas e os interesses desses senhores. Os bombeiros cumpriram o seu dever. Foi atraiçoados por ordens que receberam, ordens que resultou de uma briga das chefias entre o Sr. Rocha da Silva e o Sr. Nelson Betancourt. Viva os bombeiros municipais do Funchal, viva a sua luta, o nosso partido apoia a luta dos bombeiros da Madeira, em especial os voluntários e os municipais. Muito obrigado.